Fala galera, professor Dimas Vô aqui, tio Doninho, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui falaremos sobre todo o universo do entretenimento, portanto, se você trabalha com entretenimento, gosta de entretenimento, peço que se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho para sempre receber as notificações, deixe seu like para fortalecer e bora pro vídeo. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre atividades para crianças de 4 a 7 anos. E também para trabalhar com atividades nessa faixa etária a gente precisa entender a fase de desenvolvimento, o estágio de desenvolvimento que ela está passando. E crianças nessa idade elas passam pela fase motora fundamental, que começa lá atrás, aos 2 anos de idade. E essa fase ela é dividida em 3 etapas. Fase inicial, que vai dos 2 a 3 anos, ela já passou pela fase motora reflexiva, lá de 0 a 1 ano de idade, pela fase motora rudimentar de 1 a 2 anos de idade. Eu falo isso no vídeo anterior em atividades para bebês e criança pequena, portanto, se você não viu esse vídeo, depois dá uma voltadinha lá, tem dicas e atividades, falando muita coisa sobre bebês e crianças pequenas, tá bem bacana o vídeo. E agora, a gente falando aí de crianças de 4 a 7 anos, é a fase que ela entra na fase motora fundamental. Ali nos 4 ou 5 anos de idade, eles estão no estágio da etapa elementar. Começa nessa etapa a conquistar a coordenação rítmica. Nos 6, 7 anos, ela chega ao estágio maduro. Essa idade precisa de estímulo, práticas e repetições. É uma fase que eles têm toda a paciência para repetir, para praticar, tanto que tenha o estímulo. Por isso que essa fase é conhecida como a melhor fase para se ter uma iniciação musical, uma iniciação esportiva ou uma iniciação artística, porque quando eles gostam da coisa, eles se dedicam muito nas práticas. Então, essa idade para começar ali um esporte, uma arte cênica, um teatro, uma arte circense, uma dança e até mesmo uma modalidade esportiva, essa fase é a fase mais bacana e mais importante para começar a trabalhar. Essa fase também é a fase egocêntrica da criança. Eles acham que tudo no mundo acontece em função deles, o mundo gira ao redor deles. Eles têm esse egocentrismo natural da fase de desenvolvimento deles. Um exemplo fácil para vocês entenderem, eles acreditam que o sol se põe para que eles vão dormir. Eles não acham que o sol se põe porque é algo natural aí do universo. Não, eles acham que o sol se põe porque eles vão dormir e o sol nasce porque eles têm que acordar. O Piaget defende que essa fase também é a fase do jogo simbólico. Ele acredita que o jogo simbólico é a forma mais pura do pensamento egocêntrico. Através dele, a criança torna-se capaz de representar um significado, seja ele um objeto ou um acontecimento. Então, estimular jogos e brincadeiras onde eles vão interpretar, imitar animais, um herói, um personagem, uma princesa, um príncipe, tudo isso é legal nessa faixa etária. Eles já estão com essa imaginação, eles ainda estão naquele mundo do faz de conta, quando eram bebês também, porém agora a percepção de mundo deles é maior, é mais ampla. Então eles conseguem criar com muita facilidade, eles conseguem transformar uma caixa, por exemplo, num carro, num avião, num barco, um pratinho, vira um volante. Eles começam a imitar arminha, quando estão brincando de polícia e ladrão, por exemplo, eles fazem assim, eles já sabem, eles já têm essa noção do mundo ao seu redor. Então eles já conseguem toda essa interpretação, entrar no jogo de cabeça, assim, e é bem bacana para essa faixa etária fazer atividades que tenham essas interpretações de personagem. Eles vivem isso, principalmente as crianças que assistem desenhos, assistem filmes de heróis, filmes de princesa. Então você criar um jogo ali com essas temáticas vai fazer com que eles se sintam dentro do filme ou do desenho que eles assistiram. É bem bacana, eles gostam bastante. Beleza? Vamos lá para a próxima. Nessa fase também surgem os porquês. Eles têm porquê para tudo, tudo tem um porquê. Você passa alguma atividade, dá alguma ordem de comando ali, eles querem saber porquê, tudo é porquê. Eu assisti esses dias até o podcast do Carioca, do Pânico, que ele falou uma coisa bacana, que eu vou transmitir para vocês, que é interessante, porque nessa fase também surgem aquelas perguntas desconcertantes para a gente,
por exemplo, o que é sexo, da onde eu vim, como eu nasci, né? Eles perguntam sobre órgãos sexuais, né, masculino e feminino. Ele já tem essa curiosidade dos porquês, da onde eu vim, o que é isso, o que é aquilo. E o Carioca falou que o filho dele uma vez perguntou para ele o que era sexo. O filho dele já tinha essa idade também ali de 4 a 7 anos, e ele deu uma resposta muito boa. Ele perguntou: "O que você acha que é?" E aí o filho dele falou alguma coisa lá, ele falou: "É exatamente isso." Então fica aí uma dica, quando algum tio, alguma tia tiver ali com crianças e vier essas perguntas desconcertantes que a gente não sabe como vai responder, a gente fala para eles: "O que você acha que é?" O que eles falarem que acham que é, a gente concorda com eles e deixa que a vida os ensine com o tempo aí. Muitas vezes essas crianças também conversam sozinhas, eles estão ali, né, compreendendo o mundo, né, compreendendo tudo ao seu redor. Então eles têm essa mania de conversar sozinho, eles têm a fase do amigo imaginário. Eu, quando era criança, tive um amigo imaginário, brincava com ele, conversava com ele, brincava exatamente de heróis, dessas coisas, eu transformava minha casa num mundo e tinha que salvar, e tinha que ir até um outro cômodo onde estavam os monstros, e a gente tinha que destruir todos os monstros. Aí eu colocava meus bonequinhos posicionados lá, e a gente chegava lá, tinha que jogar uma almofada para derrubar o bonequinho. Eu e meu amigo imaginário fazíamos um escarcéu lá na minha casa. Minha mãe ficava louca, né? Se eu sozinho já dava trabalho, imagina eu e mais um. E é uma fase que eles gostam muito de usar essa imaginação. Eles têm também nessa fase muita dificuldade com regras, né? Ainda se esbarra na dificuldade com regra, principalmente se essa regra dificulta as situações do jogo de brincadeira. Então é normal aqueles miguezinhos que eles dão, como quando tá brincando de pega-pega, a hora que o amiguinho vai pegar, ele fala: "Opa, tô de figas, não tá valendo." Ou quando tá na queimada, joga e queima, aí o amiguinho fala: "Não vale", o tio falou que não vale, aí eles tentam manipular a regra, falar que agora vale. Eles sempre tentam manipular a regra ao favor deles. Então, quando você faz um jogo competitivo, vira uma loucura, porque um fala uma regra, outro fala outra, o outro fala outra. Então é importante fazer atividades fáceis, de regras fáceis, não de muitas regras, porque eles vão manipular todas as regras. Muitas regras eles não vão conseguir memorizar, então a regra vai ser aquela regra que favoreça eles sempre. Então, provavelmente, atividades muito competitivas nessa idade, é muito difícil trabalhar. Trabalha ali uma queimada, com aquelas regras fáceis, né? Não pode acertar no rosto, porque machuca, e pronto, já é um jogo tranquilo que você consegue ali aplicar sem problema nenhum. Agora, atividades com muitas regras, realmente para essa idade é muito complicada, porque eles estão na fase egocêntrica, então eles querem vencer. Né? Se eles não vencerem, eles vão chorar, eles vão ficar bravos, vai gerar confusão, um vai brigar com o outro, aí já vai separar o grupinho. E essa fase é normal isso acontecer se você alimentar, né, com explosivos ali, com atividades que gerem essas confusões, que gerem essa manipulação de regra, vai ainda mais facilitar para que a brincadeira não dê certo, que a atividade não dê certo e que a confusão se estabeleça. Então, atividades, por exemplo, uma atividade bem bacana, o reizinho mandou ficar em um pé só, cruzar os braços, imitar um animal, imitar um avião, imitar um peixe. Como que o peixe faz? Todas essas atividades eles gostam, porque o imitar um herói, né, estátua, quando o tio falar estátua, tem que fazer a posição do herói favorito, morto-vivo, dança da cadeira também é uma atividade que, com regra, que eles tentam manipular, né? Eles ficam ali naquele jeitinho, dando aquela voltinha, naquele migué na cadeira e tentam manipular, mas é uma brincadeira que dificilmente dá confusão, se você conseguir ter o controle ali e fazer com que eles entendam que o importante é a brincadeira, tudo certinho, eles conseguem fazer sem confusão nenhuma. Um show de talento nessa idade, eles se sentem as estrelas do espetáculo. Você dá a oportunidade, se tiver numa colônia de férias ou em algum local, combinar com as crianças deles irem fantasiados e fazer ali um show de talentos, falar para eles interpretarem uma cena que eles gostam do desenho, do filme, eles vão se sentir
Eu faço isso na minha colônia de férias, a criançada chega ansiosa, eles chegam como se eles estivessem indo para uma apresentação internacional. É muito bacana fazer show de talento com as crianças da cidade. Caça ao tesouro historiado, enfim, inserir uma história no caça ao tesouro, ou de uma princesa, ou de um príncipe, ou de um castelo da bruxa, ou de um super-herói, enfim, você pegar, principalmente em festa de aniversário, geralmente tem tema. Você pegar um tema da festa, geralmente o tema da festa é o que o aniversariante mais gosta, e geralmente o aniversariante nessa ideia, a criança nessa idade, ela gosta o que todos em volta dela gosta. É muito difícil você achar uma criança que gosta sozinha de uma coisa, a não ser que seja uma criança que tem uma educação ali bem regrada dos pais ali, que não deixa ele assistir certos tipos de desenhos, certos tipos de coisa, aí ele fica mais solitário ali nos seus gostos, né, e até nos seus conhecimentos. Mas, no geral, você pega uma festa que tem um tema de algum herói, de alguma princesa, você consegue fazer um caça e até brincadeiras linkadas a esse tema, e é sucesso absoluto, porque a criançada já vai gostando desse tema. Você criar jogos e brincadeiras que eles interpretam os personagens, já é meio caminho andado. Amarelinha, a criançada gosta muito, você desenha ali com giz, ou hoje em dia você consegue comprar amarelinhas de borracha, né, em lojas aí para estar levando nos eventos. O chão é lava, é uma brincadeira que virou febre aí alguns anos atrás, e até hoje a criançada gosta muito, né, que é aquela que você tá andando e daqui a pouco o monitor grita o chão é lava, todo mundo tem que sair correndo e subir no meio fio, numa cadeira ou num banco ou em algum brinquedo para fugir do chão que é lava. Quem ficar acaba morrendo. Então é muito importante envolver esse imaginário, né? O pega-pega, por exemplo, na hora de fazer o pega-pega, você fala eu, por exemplo, gosto de falar muito bem. Eu fico quieto um tempo assim, abaixo a cabeça, daqui a pouquinho eu levanto assim. Vocês não sabem o que o tio Doninho virou agora. Aí a criançada já fica naquela, prestando atenção, né? Aí os que estão mais longe eu falo um pouco mais alto. O tio agora virou um urso. E esse urso tá com muita fome, vou pegar todos vocês. E sai correndo. A hora que você sai correndo, vai correr criança para tudo quanto é lado. É muito bacana esse imaginário deles, de imaginar que a hora que você consegue pegar aí você fala, agora o Joãozinho que é o urso, agora a Mariazinha é a ursa. E você vai colocando essa imaginação neles, né? Porque uma coisa é correr do pegador, outra coisa é você correr do urso, né? Então eles correm, eles realmente interpretam como se você fosse um urso de verdade, como se o amiguinho fosse um urso, a amiguinha fosse um urso. Então eles entram mesmo nesse mundo da brincadeira, desses personagens. O vampirão também, que é uma brincadeira bem legal, né? Você enfileira a criançada em um lado do espaço e fica lá do outro lado. E aí você fala, eles gritam lá do lado, né? Vampirão, que horas são? Aí você fala, 2 horas, aí eles têm que dar 2 passos. Vampirão, que horas são? Aí você fala, 10 horas, aí eles têm que dar 10 passos. Num determinado momento, o vampirão, a hora que eles perguntam, vampirão, que horas são? O vampirão fala que é meia-noite, aí ele vira e sai correndo atrás das crianças, aquele que ele pegar vira o vampiro. É uma atividade bem bacana também, que eles ficam ali naquela expectativa de quando o vampirão vai falar meia-noite para correr atrás deles. Mais atividades que é bacana se trabalhar com essa idade são circuitos de equilíbrio, circuitos de agachar, saltar, engatinhar, você fazer ali um circuito. Se no espaço tiver aqueles bancos, você coloca o banco para que eles tenham que andar equilibrando. Se tiver várias cadeiras, você enfileira as cadeiras e manda eles irem passando por baixo, como se fosse um túnel, né, para eles agacharem, ou então você faz com cordas esse obstáculo para eles têm que andar agachado. As brincadeiras com corda, né, o raio laser passa por cima, eles têm que agachar. O raio laser passa por baixo, eles têm que pular. É muito bacana, atividades assim que também trabalham no desenvolvimento motor. A torre de copos,
ou copinhos plásticos, ou copinhos copinho descartável, né? Ou copinhos plásticos, tem também em locais que vendem, tem locais até que vendem o jogo de copo original, né? Já é adaptado para se fazer isso, é bem bacana, a criança tem que fazer ali as fileiras, empilhar todos os copos e depois juntar todos os copos para num determinado tempo. Com um copinho descartável não dá para fazer essa questão do tempo porque vai amassar os copinhos, mas dá para você pedir para eles fazerem ali uma torre, dá para fazer uma torre em círculo, dá para fazer uma torre como se fosse uma meia-lua, ou dá para fazer a torre reta, né? Dá para fazer várias e várias coisas com os copinhos, é bem bacana, as crianças adoram. Aí a hora que eles estão com aquela torre gigante, bate aquele vento, derruba os copos todos, eles ficam malucos, já tá faltando 2 copos, 3 copos para terminar a minha torre, vai e me bate um vento. Não é legal você estimular, você soprar, fazer alguma coisa, porque aí a brincadeira nunca vai dar certo. Porque a partir do momento que você faz uma vez, aí todas as crianças vão começar um a atrapalhar o outro, aí acaba perdendo a graça da brincadeira. Se o vento bater e acabar caindo, ou os copinhos ali na ação de colocar os copinhos um em cima do outro, o amiguinho acabar esbarrando e derrubando tudo, acontece, aí todo mundo vai dar risada, vai ter aquela lamentação toda de ter caído a torre, mas não vai ser uma coisa desagradável do amiguinho ou do tio soprar ou atrapalhar a brincadeira. As gincanas são bem legais nessa idade, né? Mas como eu falei no começo, né? As competições tem que ser com brincadeiras de uma regra muito simples. Por exemplo, a brincadeira de passa a bola por cima. Né? Você coloca todos eles em estafeta, todo mundo um atrás do outro, aquela filinha de formiga, e aí tem que passar a bola por cima. A hora que chegar lá no último, o último tem que passar a bola por baixo da perna, até chegar. Depois você pode inserir, tem que passar pelo lado direito ou lado esquerdo. Várias e várias formas de se fazer essa brincadeira, são atividades fáceis, né? O ovo na colher, né? Hoje em dia não se usa mais ovo. Na época que eu era criança, cozinhava o ovo lá e colocava o ovinho na colher ali e colocava a colher na boca. Hoje, por questões higiênicas, não é legal colocar a colher na boca por conta de higiene, né? Eu falei ovo na boca, né? Não, é a colher que vai na boca, o ovo fica na colher. Hoje em dia também tem as bolinhas, né? Ou uma bolinha de ping-pong, ou você pode pegar aqueles desodorantes Rolon, cortar e retirar aquelas bolinhas lá, lavar tudo certinho, que fica bacana na colher, e pedir para eles levarem, segurarem a colher na frente da boca, não colocar na boca, segura a colher na frente da boca, ou segura a colher assim, e eles têm que andar até um determinado local, onde eles vão fazer o retorno ali, ou numa cadeira, ou no cone que vocês vão colocar, e tem que chegar e entregar para o amiguinho. Também é uma atividade simples, de regra fácil. Lógico que alguns vão manipular ali, vão ficar meio que segurando. Os criancinhas menores, você vê que eles têm uma dificuldade maior, você deixa passar. Agora, se for aqueles espertalhões que querem fazer isso para ganhar vantagem, aí você já apita, já opa, parou, tem que fazer direito. Ah, mas o amiguinho tá colocando, mas ele tem dificuldade. Aí você tem que ter todo aquele jogo de cintura que todo recreador tem para explicar para eles e fazer com que eles entendam que alguns amiguinhos têm menos habilidade que eles. Isso é muito importante nas brincadeiras. Eles entenderem quem eles são e quem um amiguinho é. A diferença entre eles. Ah, eu jogo bola muito bem, mas eu toco pro meu amiguinho e ele não faz gol. Ele não é tão bom quanto você, infelizmente, mas tem outras coisas que ele é melhor que você. E aí você vai fazendo esse jogo de cintura. O balde maluco também é uma atividade muito bacana. Você coloca as crianças sentadas em círculo. Isso mais para verão, tá? Para o inverno, que é mais friozinho, não é legal fazer. Mas vocês colocam eles sentados ali e vai tocando a música. Você entrega uma bolinha para eles, alguma coisa para eles, eles têm que ir passando, como se fosse uma batata quente. A hora que a música parar, o tio fica no meio, né? Eles ficam de costas pro tio. A hora que a música parar, quem tiver com a bolinha, o tio já vira ali o balde da água em cima deles. É muito refrescante, bacana. E é importante o tio ter essa agilidade. A hora que a música parar, o tio já vê com quem que tá e já taca a água para não dar o tempo dele levantar e sair correndo.
É uma atividade muito bacana, as crianças adoram. Ou você coloca eles sentados, ou enfileirados um atrás do outro e simula uma montanha-russa, né? Aí você fala, como vocês sentaram na montanha-russa? Sim! Todo mundo colocando o cinto, testa o cinto se ele tá firme, check. Como é que o barulho que o cinto faz? Check. Todo mundo vai fazer check. Isso, agora a montanha-russa está saindo. Montanha-russa está subindo. Todo mundo levanta a mão. Agora a montanha-russa vai descer. Virou para o lado. Virou para o outro. Agora vai passar na água. Agora que passar na água, você passa jogando o balde d'água em todo mundo. Também é uma brincadeira bem refrescante e bem divertida para eles fazerem com os amiguinhos e com vocês. Cabo de guerra também é uma brincadeira fácil, de regra fácil. Você coloca ali uma demarcação de território e eles têm que puxar a hora que o último passar por essa demarcação, a equipe que passar acaba sendo derrotada. Também é uma atividade bacana, dá para fazer meninos contra as meninas, dá para dividir o time, alguns meninos, algumas meninas. É muito importante também, outra coisa que é legal nessa parte de gincanas, é você dar um nome, né? Você divide os times ali, qual o nome desse time, esse time tem que dar um nome para vocês têm que dar um nome para a equipe de vocês. Dado o nome para a equipe, agora vocês têm que criar um grito de guerra, 2 gritos de guerra, um grito de guerra de vitória, um grito de quando perder, um grito de guerra que vai estimular, vai levantar o astral da equipe, vai botar todo mundo para cima de novo, para tentar na próxima atividade conseguir a vitória. É bem bacana fazer esse tipo de coisa, eles têm criatividade de fazer gritos de guerras muito engraçados, muito bacanas, provocativos com o adversário. Não pode xingar, lógico, né? Mas a provocação dentro do esporte, quando ela é sadia, é bem bacana. Outra atividade de gincana são as corridas, né? Seja a corrida de atletismo com obstáculos, né? O salto, ou seja corrida de carrinho de mão, né? O amiguinho da frente vai com o que dá para ser chamado de jacaré também, né? O jacaré com o cotovelo no chão, né? Um amiguinho segura as 2 pernas do amiguinho da frente, e o outro vai, se for jacaré, com o cotovelo no chão. Aí você demarca um espaço ali, veja um espaço em que o solo seja mais macio, uma grama, uma areia, porque no cimento pode ser que acabe machucando. Se for no cimento, e se for um cimento que não machuque, você coloca um espaço menor para eles fazerem a corrida, né? Se fizer um espaço muito grande, judia da criança. Ou o carrinho de mão, que é com a palma da mão no chão mesmo, o outro amiguinho segura a perna e eles vão com a palma do chão na mão até chegar no local. Ou você faz de um local para o outro, ou você faz aquele circuito que ele faz o retorno e volta, que é bem bacana também. E estimular sempre, tá sempre estimulando na gincana, a hora que está acontecendo alguma ação, os amiguinhos estão em ação, estimular para que as equipes gritem o grito de guerra, para estimular o amiguinho da frente, torna a brincadeira mais divertida, torna a competição mais acirrada, mais emocionante. As brincadeiras de roda, né? Corre-cutia, o rato-fujão, que você fica... corre-cutia primeiro. Corre-cutia é aquela brincadeira clássica, né? Que uma criança vai ficar com algum objeto na mão, pode ser uma bolinha, pode ser algum objeto que ele vai ter que ficar rodando ali, e as crianças vão cantar o corre-cutia, na casa da tia, corre-cipó, na casa da avó, lencinho branco, caiu no chão. Aí eu sou muito ruim de gravar a música, mas aí vocês conseguem encontrar aí no Google como que é a música completa. Quando a criançada está cantando, eu consigo acompanhar, mas sozinho assim eu sou muito ruim de memória para decorar a música. Mas aí a hora que no final eles falam, pode todo mundo abaixa a cabeça, né? E a pessoa que está com essa bolinha coloca atrás do amiguinho que está sentado com a cabeça abaixada, e a hora que o amiguinho, que a pessoa libera para olhar, o amiguinho vai ver se a bolinha está atrás dele
e ele vai pegar a bolinha, tem que levantar e sair correndo no sentido horário só pode correr em um sentido, e aí o que deixou, o que levantou, vai correr atrás, ele vai fazer a volta e sentar no lugar desse amiguinho que levantou. O rato fujão, todo mundo fica em pé de mãos dadas, fazem um círculo ali, o círculo tem que ser bem aberto para não ficar difícil, e aí no meio fica o rato fujão. O rato fujão, ele tem que sair desse círculo. A hora que ele vai chegar, os amiguinhos estão de mão dada ali, a hora que ele vai tentar passar aqui, eles vão fechar ali, vão fechar com as pernas e com o braço o espaço para ele não sair, e ele vai ter que ficar tentando achar uma brecha ali para sair da roda. É uma brincadeira bem legal também. Você pode fazer adaptações, né? Em vez de ser rato, eles escolherem um animal que eles querem ser, né? E vocês falam, tem um leão na roda, tem um leão na roda, e ele quer sair, e ele quer sair. Aí ele tem que sair da roda. Ah, que animalzinho você quer ser? Ah, eu quero ser um cachorro. Tem um cachorrinho na roda, tem um cachorrinho na roda, e ele quer sair, e ele quer sair. Também uma atividade bem bacana para fazer com eles. O passanel, você coloca ali alguma coisa na mãozinha, todos eles vão ficar com a mãozinha assim, você vai passando, 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 e deixa na mão de um amiguinho, e aí o amiguinho que está de costas esperando, na hora que ele vira, ele tem que descobrir em qual dessas mãozinhas tá o anel. É bem bacana também essa atividade. Outra atividade bacana para se fazer é mímica. A criançada tem que adivinhar, você dá o nome de um animal, o nome de uma profissão, o nome de uma modalidade esportiva, ou o nome de um desenho, de um filme de super-herói. Se for em grupo é muito mais bacana ainda, mas se for só uma pessoa fazendo, você escolhe ali algum nome para que ele interprete, e os amiguinhos têm que adivinhar qual é o nome desse herói, ou desse animal, ou dessa profissão. É bem bacana também. Um telefone sem fio, outra atividade muito bacana. A criança fica sentadinha, o outro fala alguma coisa no ouvido dele, vai chegar ali, vai falar uma frase, e aí tem que rodar em todos os amiguinhos. A hora que chega no último, esse último vai falar o que ele entendeu que foi dito para ele. No meio do caminho, eles mudam tudo, trocam uma palavra, entendem uma palavra errada, já fala de outro jeito, e a hora que chega no último, chega uma frase completamente errada. É importante, é bacana o recreador começar e criar uma frase aí que dificulte para eles mesmo, para chegar no final e ter essa frase engraçada aí. É bem bacana para se fazer também. Beleza, galera? Espero que tenham gostado do vídeo. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho para sempre receber as nossas notificações de vídeo. Toda terça e quinta, inicialmente, eu estou fazendo esses vídeos para você, lançando esses vídeos para vocês. Mais para frente, vou ver ainda aí mais algum dia da semana para estar lançando vídeos sobre a história das brincadeiras tradicionais, onde que começou o pega-pega, onde que começou o perna de pau, onde que começou a brincadeira do esconde-esconde. Tudo isso eu vou fazer uma pesquisa para vocês bem bacana. Já tem muita coisa que eu já venho pesquisando, já tenho bastante material, e vou trazer para vocês também essas informações. Na quinta-feira eu volto com mais um vídeo falando mais algumas atividades aí para crianças de 4 a 7 anos. Tem muito mais atividade. E eu deixo aqui dica de alguns livros que eu uso para fazer as minhas programações, os meus estudos para atividades, para esse tipo de faixa etária, que é esse aqui da Brincadeiras de Jogo. Inclusive esse livro eu tenho aqui, não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho um capítulo onde eu falo outros esportes, mas aí já é na parte de adolescentes e adultos. Mas aqui também, nesse livro, tem atividades desde bebês e crianças pequenas, crianças de 6 a 10 anos, crianças de 10 a 13 anos, adolescentes e adultos. É um livro que a gente lançou na época da pandemia, do Covid, né? Não sei quando você vai assistir esse vídeo, se a gente ainda vai estar passando por essa situação difícil, mas que fique claro aí que quando eu gravei esse vídeo, a gente estava naquela etapa final da Covid, mas ainda estamos enfrentando alguns problemas, e quando lançamos esse livro foi
durante a pandemia, brincadeiras e jogos, novos hábitos, práticas online e presencial, visando que muitas aulas e muitos eventos de recreação, festas e outras situações começaram a ser realizadas online. Outro livro da Brincadeiras e Jogos que eu indico é esse aqui, Jogos e Brincadeiras, Ações Lúdicas nas Escolas, Ruas, Hotéis, Festas, Parques e em Família. É um livro do Thiago Paçoca e do Alípio. É muito bacana também, da Brincadeiras e Jogos. E esse outro livro aqui, que é o primeiro livro que eu comprei da Brincadeiras e Jogos, ainda não fazia parte do grupo Brincadeiras e Jogos. Fui convidado pelo Paçoca através de um curso que eu fiz com eles. A Brincadeiras e Jogos também tem vários cursos muito bons sobre vários temas. É só procurar no Facebook aí, Brincadeiras e Jogos, a página. Vocês vão encontrar essa logomarca aqui. E nessa logomarca vocês entram na página Brincadeiras e Jogos no Facebook. Lá tem vídeos de educadores do mundo todo, transmitem ali, passam para a direção da página, e a direção da página compartilha ali. E esse livro foi o primeiro que eu adquiri. É um livro bem bacana também, com bastante atividade. E a partir do momento que eu comprei esse livro, eu comecei a seguir a página da Brincadeiras e Jogos e participei de um curso da Brincadeiras e Jogos, e lá, conversando com o Paçoca e com o Cristiano Goiaba, que foram os mentores daquele curso, falei para eles as minhas ideias, as minhas coisas, eles gostaram da minha filosofia de trabalho e fui convidado para fazer parte do Lab Brincar, que é o laboratório de estudos e práticas e brincadeiras e jogos, na qual eu fiz parte durante aí 5, 6 anos. Ainda faço parte hoje com menos frequência, porque eu estou tendo outros caminhos, né? Minha empresa está com bastante trabalho, graças a Deus, e estou também focado na minha pesquisa em arte circense. Eu que sou de família circense, né? Sou neto de palhaços, então entrei para o grupo de pesquisas circos da Unicamp, junto com o Marco Antônio Botoleto, com a Hermina Silva, que são referências aí da arte circense nacional. A Hermina é professora de História de Circo lá na Escola de Circo Nacional de Circo no Rio de Janeiro. O Botoleto é autor de diversos livros e artigos aí, é um ativista muito forte na arte circense brasileira, na questão acadêmica e ali nos bastidores. E estou agora com eles, participando desse grupo, aprendendo muita coisa com eles, para que essa pesquisa que eu estou fazendo, que é documentar os artistas circenses da minha família, desde dos meus tataravós. Está sendo bem bacana participar desse grupo de pesquisa. Então, mais Brincadeiras e Jogos, para quem gosta de brincadeiras e jogos, a página tem diversas dicas. O grupo está sempre lançando cursos presenciais e online também. Todo ano lançam 3, 4, 5 livros de diversas temáticas na área das brincadeiras, sejam uma coisa mais técnica. Tem outros livros que eu escrevi, além desse eu escrevi mais 2 livros que eu vou falar ainda aqui em outros vídeos. E para quem gosta de arte circense também, tem aí o Circo Conteúdo, que é a página da galera da Unicamp, lá do grupo de pesquisa que eu faço, que é bem bacana também. Beleza, galera? Quinta-feira eu volto com mais um vídeo para vocês, com mais algumas dicas para crianças de 4 a 7 anos. Falou!